E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa Autos School. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante que liga dois aspectos e que muitas vezes não é cuidado com a importância merecida. Nós vamos falar de canister e o abastecimento de combustível, ok? Inicialmente vamos falar o que é o canister. Muitos já devem ter ouvido falar, mas para quem nunca ouviu esse termo, o canister ele é um filtro de carvão ativado. Ele entra ligado ao antigo respiro do tanque de combustível. Antigamente o tanque de combustível tinha uma mangueirinha que jogava os vapores do processo de evaporação do combustível no próprio tanque diretamente para a atmosfera. Então existia um respiro que jogava fora esses vapores. Esses vapores, eles existem em combustíveis que têm um poder de vaporização elevado. Ou seja, aqueles combustíveis que mesmo em temperaturas menores geram vapor, se expandem dentro do tanque. Ou seja, gasolina. A gasolina gera muito vapor. O álcool, por outro lado, não gera. Então nós estamos falando de carros movidos a gasolina, a álcool ou flex, que utiliza um ou outro na proporção escolhida. Então, até 1989, não era levado em consideração esse problema de jogar o vapor de combustível na atmosfera. A partir de janeiro de 1990, tornou-se obrigatório um controle das emissões evaporativas do veículo. E um dos aspectos principais era o vapor que saía do tanque. Então, como que funciona hoje? Ou melhor, desde 1990. O tanque não tem uma mangueira ligada para a atmosfera diretamente. A não ser veículos que eram exclusivamente a álcool. Porque o álcool praticamente não solta vapor. Então, carros a gasolina ou, depois, os veículos flex, tem uma mangueira que no lugar de ir para a atmosfera, vai para um filtro, uma caixa plástica que dentro tem carvão ativado. O que esse carvão faz? Ele absorve esse vapor. Então o vapor que é gerado dentro do tanque é absorvido por esses grãos de carvão que vão recebendo uma certa quantidade, ele tem um limite, mas ele vai absorvendo isso, e de tempos em tempos, através de uma válvula, que poderia ser mecânica no passado, hoje em dia é um solenoide, é uma válvula eletromagnética, permite a passagem desse vapor direto para a admissão do motor. Ou seja, de tempos em tempos, aquele vapor que ficou guardado, armazenado no canister, é queimado normalmente pelo motor. Ou seja, para a atmosfera não vai vapor liberado normalmente. Ele vai ser utilizado como parte do combustível queimado no motor. Dessa forma, as emissões caem de forma substancial no veículo. O canister, na grande realidade, foi a primeira medida tecnológica aplicada aqui no Brasil para redução efetiva de emissões. Foi antes da injeção eletrônica, foi até mesmo antes do catalisador. Em 1990, nós já tínhamos carros que eram carburados, sem catalisador e que já possuíam o canister. Lembrem, ele absorve vapor. Então, para que ele funcione, nós temos que ter ele em funcionamento perfeito, ele tem que estar ok. Caso ele não esteja numa condição adequada de funcionamento,
ele vai deixar de absorver o vapor. E aí o vapor sendo gerado dentro do tanque, se ele não tem mais capacidade de absorver, pode ser que a pressão neste sistema suba em demasia. E aí no canister já é previsto isso, existem válvulas de segurança para evitar o rompimento, a ruptura da caixa do canister. E aí é óbvio, ele vai ter que jogar para a atmosfera, porque senão o componente vai trincar. Uma vez que ele libera esse vapor para a atmosfera, ele deixou de fazer a sua função. Quando que isso acontece? Dele perder a sua capacidade de absorver o vapor? Pelo tempo. Em determinado volume de ciclos de utilização, pelo tempo, pela quilometragem do veículo, ele vai perdendo a capacidade de absorver o vapor. Ele vai ficando saturado, então ele vai ter que ser trocado. Não é uma peça que a gente consegue definir exatamente, ela dura 30 mil, 40 mil, pode durar mais de 100 mil. Depende muito do combustível que é utilizado. Num carro flex, por exemplo, se você roda no álcool, ele praticamente é infinito o uso dele, porque ele não vai praticamente trabalhar. O álcool praticamente não solta vapor. Na gasolina, depende muito daquilo que você está usando de combustível. Combustíveis piores, o vapor também vai ter material que pode gerar goma, vernizes e que vai gerar dano no canister. Então, caso ele perca o seu funcionamento, estaremos poluindo, gerando danos no canister e ele pode abrir a válvula de pressão. Caso isso aconteça, o primeiro sintoma percebido pelo proprietário do veículo, pelo motorista, é o cheiro de combustível na região onde o canister fica. E isso varia de carro para carro. Alguns veículos, hoje em dia, a grande maioria, tem o canister próximo do tanque, normalmente na parte traseira do carro. Então, naquela região traseira, muita gente às vezes acha até que é no bocal do abastecimento que está o cheiro. Você sente aquele cheiro de gasolina. E é o canister que já não está conseguindo fazer o seu papel. Esse é um dos principais sintomas. Uma outra coisa que é perceptível num canister que está saturado, que já não tem mais a função, é quando eu tiro ele do carro e peso ele numa balança. Se eu comparar o peso dele com o peso de uma peça nova, ele é extremamente mais pesado, porque uma vez que ele está saturado, ele já tem líquido dentro dos grãos de carvão. Então, quando o peso dele sobe em demasia, você tem ele saturado e sem funcionar mais. Tá? Mas isso é normal acontecer. Depois de uma quilometragem elevada, ele começar a ter uma perda de funcionamento. Sintoma, cheiro. Caso a gente continue insistindo na utilização desse canister, vai ser percebido, quem sabe, uma falha no funcionamento do veículo, porque vai estar jogando, às vezes, até muito combustível na admissão, engasgos do motor, eventualmente consumo excessivo pode ser percebido, né? Mas o motor vai trabalhar de uma forma mais irregular. Então, depois do cheiro, o funcionamento do motor já piora, inclusive. Existe como evitar o problema do canister? Com certeza. Existem uma série de cuidados que a gente pode tomar em relação a ele. E o principal cuidado é evitar que chegue combustível líquido no canister. Como que eu faço isso? O canister, de forma estratégica, é montado em uma posição no veículo que ele fique acima do tanque de combustível. Sempre. Tem carros que ficam bem mais acima, outros um pouco menos, mas sempre ele está acima do tanque. Tá? Estando acima, o nível de combustível do tanque é mais baixo do que a montagem do canister. Então a tendência é de chegar somente vapor de combustível.
Então aí tem o primeiro grande cuidado, que está ligado ao abastecimento correto do veículo. Como que eu vou fazer o abastecimento correto do tanque de combustível? Nunca ultrapassar a capacidade do tanque. Por exemplo, se o seu carro tem um tanque que cabe 50 litros, vamos falar um número redondo, e o carro está na reserva, tem, por exemplo, 4, 5 litros lá, você chega no posto, ele enche, deu aquele automático da bomba e você fala, pode arredondar um pouquinho mais? E aí você paga por mais 55 litros. Então 55 mais uns 4 que tinham no tanque, deu 59. Como que cabe 59 litros num tanque que era para 50? Será que é verdade? Será que é a bomba do posto de gasolina que está te roubando? Nada disso. A capacidade do tanque, a gente fala em capacidade nominal dele, 50 litros. Porém, ele sempre tem a parte de cima do tanque, que é chamada de volume morto, definida por projeto para ser um espaço somente para o vapor do combustível que vai ser gerado lá dentro, pelas variações de temperatura. Então, quando se abastece, o formato do gargalo de enchimento do tanque é de tal maneira projetado que quando se abastece no automático, na hora que ele chegou nos 50 litros, o combustível sobe pelo gargalo, vai passar pelo bico de abastecimento, que tem um dispositivo que é chamado tubo de Venturi, que vai fazer a verificação da pressão pela subida do nível de combustível, e ele destrava o bico, vai fechar o bico. Ou seja, sempre vai encher de acordo com o projeto do tanque. Se você insistir, em alguns casos você consegue colocar até 10 litros a mais. Só que aí você está acabando com aquele espaço que foi definido para geração do vapor, para poder ser captado pelo canister. Se você fizer isso de arredondar o abastecimento no tanque de combustível do seu carro, a chance de ir líquido para o canister é muito grande. E a sua vida útil vai cair de forma drástica. Logo o seu carro vai ter cheiro de combustível, vai ter problema de consumo, de falta de linearidade, de suavidade no funcionamento do motor. Então, é primordial que na hora que você vai fazer o abastecimento do carro, deu automático, para, acabou. Não se põe uma gota além disso. Aí tem gente que fala, mas eu gosto de arredondar. Beleza, então você vai gastar dinheiro com canister. Ah, não vai trocar o canister? Você vai gastar dinheiro com excesso de combustível, porque o carro vai ter aumento de consumo. Vai ter problema de cheiro de combustível. É uma escolha. Estamos ensinando o método correto. Encheu no automático, para. Esse é o procedimento que serve para todos os amigos que são proprietários de veículo seguirem, para os amigos que são mecânicos instruírem os seus clientes da forma correta e tentarmos evitar essa dor de cabeça. Ok? Então não tem muito segredo. O principal fornecedor de bicos de abastecimento automático é a OPW, que é uma empresa mundial reconhecida como um dos melhores fabricantes desses bicos, e lá a gente consegue ver o funcionamento correto desse bico, o sistema. E nós vamos ver aqui na nossa ilustração que existe o tubinho de Venturi, que quando percebe o nível de combustível, ele trava e fecha o abastecimento. Ok, pessoal? Então, é um assunto simples, porém nós temos que tomar os devidos cuidados para não termos problema. Ok?
Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de nos acompanhar, de curtir, de se inscrever no nosso canal Autos School, de clicar no sininho para receber novidades. Um grande abraço e até mais.